falar sobre o Intellivision da Sears. Nossa história começa na cidade de Chicago, no ano de 1886, mais precisamente há 137 anos atrás. Fundada por Richard Warren Sears, a Roebuck Company, mais conhecida como Sears, foi praticamente um império do ramo de lojas varejistas criada nos Estados Unidos. Para aqueles que nunca ouviram falar em Sears e não têm ideia do que seja, ela foi a maior varejista do mundo. Era um império de lojas de departamentos que vendia de tudo. Daria para falar que o que a Amazon faz hoje, utilizando a internet, a Sears fazia, porém com suas lojas físicas. Para se ter uma ideia da sua força, por 76 anos, a Sears fez parte do índice Dow Jones. Esteve listada no índice de ações da Bolsa dos Estados Unidos até o ano de 2012. O seu auge foi na década de 60, que chegou a ter 3.500 lojas no mundo inteiro. No Brasil, abriu lojas em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora que nós já temos uma ideia do que é a Sears, vamos para o Telegames. Esta é uma empresa americana relacionada a videogames que tem sede no Texas e também uma operação com uma sede na Inglaterra. Foi fundada em 1982 e já publicou e distribuiu jogos para sistemas como Atari 2600, Atari Jaguar, Game Boy Color e muito mais. Inclusive, por falar nisso, ela fez parte do console Dyna, que se você quiser conhecer a história dele, eu vou deixar um card aqui em cima. Entre o final da década de 70 e início da década de 80, os jogos eletrônicos estavam numa febre muito forte nos Estados Unidos e também no mundo. Essa época foi uma época em que tudo estava começando. Computadores pessoais, consoles de videogame, minigames, telegames e tudo relacionado a esse tipo de diversão e entretenimento. Até mesmo o videocassete, que provavelmente muita gente que possa ver esse vídeo não vai saber nem o que é, começava a engatinhar. Praticamente essa época inaugurava a fase em que a televisão não só era utilizada para assistir programas de TV que recebiam sinal de operadoras, mas também começava a permitir que os proprietários de TVs pudessem escolher o que fazer com elas. It would have a great selection, right? Right. Over 10,000 videos. 3 evening rentals, so no rush, no hassle. That's check. 24-hour quick drop routine, open late every night. Well, the perfect video store. Welcome to Blockbuster Video. Is popping up all over the country. There's one near you. Blockbuster Video. Wow, what a difference. De repente, as pessoas podiam jogar videogame e assistir filmes, e ainda por cima, escolher os filmes que queriam assistir. Isso era muito poderoso. Se hoje é possível entrar na Netflix, Apple TV, Amazon Prime e quase que de maneira instantânea escolher o filme que quer assistir, naquela época começava a ser possível ir a uma locadora e locar filmes e jogos para serem assistidos e jogados no momento em que você decidisse fazer isto. Era uma época de novidade. Tudo isso pode ser muito normal hoje em dia ou até ultrapassado. Realmente é ultrapassado. Mas naquela época era muito moderno e eram novos tempos. Com o surgimento dos consoles de segunda geração, que eram os consoles Atari, Intellivision, Odyssey 2 da Magnavox e alguns outros, a febre da diversão eletrônica estava instaurada no mundo inteiro. Muita gente estava disposta a gastar muito dinheiro para se divertir em casa, ligando vários aparelhos nas suas televisões. Era definitivamente uma época para se ganhar dinheiro e também para se gastar. No setor de videogames, o Atari 2600 praticamente dominava o mercado. Lançado pouco tempo depois do console de Nolan Bushnell, o Intellivision nos Estados Unidos foi produzido pela Mattel e foi lançado no ano de 1979. No Brasil, ele entrou no mercado em 1983 por meio da Sharp.
Porém, a Digiplay, que era uma das ramificações da Sharp naquela época, era responsável por este console. Uma vez que a Sears era uma rede varejista presente em vários pontos comerciais espalhados por todo o território americano, e a Telegames era uma empresa disposta a trabalhar no ramo de entretenimento e faturar com aquela febre do videogame, não havia motivo para que o útil e o agradável não fossem unidos. A Sears tinha uma política bem agressiva de venda de consoles de videogames e também jogos eletrônicos. Ela vendeu jogos eletrônicos da Coleco e também consoles do Atari e Intellivision. Os aparelhos vendidos por ela tinham um projeto visual diferenciado em relação aos projetos originais desses consoles. Paralelamente ao Atari 2600, que era vendido comumente por todos os Estados Unidos, a Sears passava a distribuir Atari 2600, porém na versão Sears, em conjunto com a Telegames. You can play most all the video games you've ever wanted to play. It's the video game system from Sears. You can play up to 371 video games, all on cartridges. This cartridge of 27 target games comes with it. And now the video game system from Sears is only $139.99. A super value for Christmas. Sears, where America shops for value. A Telegames distribuía esta versão de console, que aceitavam os cartuchos do Atari 2600, porém eles tinham a marca Sears Telegames. Esta mesma estratégia de marketing foi aplicada aos consoles da Intellivision. Assim como o Atari tinha sua versão Sears Telegames, o Intellivision também tinha uma versão para chamar de seu. Como o vídeo de hoje é sobre esta versão do Intellivision, é nele que vamos focar. Nos Estados Unidos, no final dos anos 70 e bem no comecinho dos anos 80, era comum que muitos produtos industrializados, principalmente produtos envolvendo máquinas, motores e eletrônicos, copiassem de maneira artificial a textura e aparência de madeira. Assim como carros tinham este visual madeirístico na sua lateral, os consoles de videogame também seguiam esta tendência. Tanto o Atari 2600 como o Intellivision possuíam sua frente de madeira. No caso do Intellivision, como ele tinha madeira dos dois lados, das laterais, ele não tinha uma frente de madeira, ele tinha as laterais de madeira e não ficaram tão famosas quanto a frente natureba do Atari 2600, mas ambos tinham essa madeira artificial para decorar os seus aparelhos. Para não fugir à regra, os modelos vendidos pela Sears e produzidos pela Telegames de ambos os consoles também preservavam este visual. Buscando manter as características do console original da Mattel, o Telegames era diferente, mas sem perder a identidade. O formato dos controles de ambos os consoles era praticamente igual, eram os mesmos controles. O teclado e o disco direcional possuíam a mesma cor e mesmo acabamento. Porém, a estrutura de plástico diferenciava. O da Mattel era marrom escuro, seguindo a cor do console, e o Telegames tinha este controle na cor bege clara. Ambos os consoles tinham a característica mantida de poder encaixar o controle no interior do aparelho de modo a deixar ele mais organizado quando não estivesse sendo utilizado. No Intellivision original, ele era colocado de maneira linear no centro do console, enquanto no Telegames eles eram encaixados lado a lado, bem no centro do aparelho. Na lateral direita existia o botão de ligar e desligar e também de reset em ambos os aparelhos. Diferente do console da Mattel, que possuía botões diferenciados em relação ao controle, o aparelho da Telegames tinha estes botões seguindo o mesmo design do disco direcional dos controles. Apesar de ser uma ideia interessante, eles não eram tão operacionais quanto os botões do console da Mattel. O botão de liga e desliga da Telegames não era tão preciso. Devido ao seu tamanho, às vezes ele trava na hora de ligar e desligar.
fazendo com que o jogador muitas vezes precise largar o controle para apoiar com uma mão o console, de modo a facilitar com que a outra mão ligue ou desligue o aparelho durante a troca de cartucho. Por outro lado, esteticamente, estes botões de aparência semelhante ao do disco do controlador deixam o console com um visual mais legal. Enquanto o console da Mattel não tem uma frente definida, tendo o design de madeira dos dois lados, o console Telegames possui uma frente de madeira e a textura desta frente é diferente quando comparada entre os dois consoles. Esteticamente, na minha opinião, mais uma vez o console da Telegames leva vantagem. O corpo de plástico do console vendido pela Sears também era mais bonito. A cor bege clara, novamente, reforça a aparência de um produto mais refinado. Entretanto, existe um inconveniente muito grande, que para alguns colecionadores ou jogadores de console de videogame, isso pode ser um pouco incômodo. Com o tempo, este bege claro tende a amarelar, e ele amarela bastante. Tanto que no meu console, ele nem é bege claro mais, ele é um amarelão. A estrutura de plástico traseira do console Telegames, ela é marrom escuro, da mesma cor do corpo do console da Mattel. Assim como o console da Mattel tem o encaixe do cartucho na lateral inferior direita, o Telegames segue o mesmo princípio. Por ambos os consoles terem as mesmas dimensões aproximadamente e terem esta mesma similaridade de localização dos botões, de localização do encaixe dos cartuchos, acredito que internamente a máquina seja igual e que não exista diferença de hardware entre eles. Eu não abri os dois para poder checar, mas eu acredito que sejam iguais. Tanto que, sempre que ligamos os aparelhos, eles não têm diferença entre um e outro na apresentação da tela, como acontece nos consoles atuais, onde, quando ligamos um console, a própria tela da televisão, ela reproduz o logotipo do console, a gente sabe que console está sendo ligado. Nesses consoles antigos, era apenas Intellivision, tudo era Intellivision. O controle do Intellivision original tem aquele cabo, semelhante a cabo de telefone antigo, em espiral, que era bastante utilizado antigamente. Eu particularmente não gosto desse tipo de cabo. O motivo dele ser mais curto é justamente o de facilitar na hora de guardar o controle dentro do aparelho. Porém, na hora de jogar, quando a gente puxa o cabo, que ele é feito para ser puxado, para ser alongado, ele fica gerando uma pressão sobre o controle. E eu não acho isso legal. Eu prefiro aquele controle que tem um cabo liso, que não puxa o controle, que a gente sabe até onde vai a extensão desse cabo. Que, por sinal, é o mesmo tipo de cabo utilizado no console da Telegames. Quanto ao pino de encaixe, no modelo da Telegames, ele pode ser colocado e retirado do console. Ele tem um encaixe semelhante àquele de 9 pinos utilizado pelo Atari. Já no modelo Intellivision original, o controle é fixo no aparelho, ele não pode ser retirado. O do Telegames é mais versátil, até mais legal, e acredito que dê até para você colocar outros controles de outros aparelhos. Logicamente, precisa ver se vai funcionar e também você vai perder o teclado numérico. As aletas de refrigeração ou de resfriamento do console no Intellivision fica entre os dois controles quando eles estão guardados, fica bem no centro do aparelho. No Telegames, ele fica na parte marrom de trás do console, naquela área mais comprida que tem aquelas ranhuras. Outro fato que faz com que a gente deduza que internamente eles são parecidos ou eles são similares é que a parte de baixo, que seria a parte marrom, toda a bandeja de plástico, em ambos os consoles é igual. Provavelmente, quando foi feito pelo Telegames, apenas a parte de cima era diferente do console original, sendo que o encaixe em ambos os consoles aparentam ser iguais. No console da Mattel, na parte de cima, estava escrito Mattel Electronics Intellivision, a inteligência da televisão. Já no modelo Sears, estava escrito Super Video Arcade. Aí você me pergunta, depois de vários anos, quem envelheceu melhor? Com certeza o modelo da Mattel, justamente por ele ser marrom escuro e não ter partes que possam amarelar ou perder a cor por conta do passar do tempo. Se ele foi bem cuidado, ele tem uma aparência quase que de novo. Ele é um aparelho muito bem construído. Quando comparado com o Atari 2600, o Intellivision realmente ele era mais avançado graficamente. 125 games aproximadamente foram lançados para este console. Acredito que o jogo mais famoso lançado para esta plataforma tenha sido Burger Time.
Ele foi lançado em 1982 e era um jogo onde se fazia sanduíches. Os ingredientes iam caindo e você precisava montar os hambúrgueres. Astro Smash, de 1981. Era um jogo de tiro bem acelerado, onde os jogadores controlavam um canhão a laser que tentava destruir asteroides e outros objetos em queda. Também ficou bem famoso aqui no Brasil. Advanced Dungeons and Dragons. Esse, lançado entre 1982 e 1983, era um jogo de RPG. Naquela época, o RPG de mesa estava bem popular. Eu nunca joguei. Pitfall. Esse é bem conhecido, principalmente no Atari 2600. Foi um sucesso da Activision. São várias armadilhas onde você tem um bonequinho que ele tem que pular jacaré, pegar no cipó e fazer todas aquelas coisas que os caras fazem na floresta. Era um jogo bem famoso. Tron, baseado no filme, o jogador controlava um personagem armado com aqueles discos e tinha que eliminar os programas inimigos. Mesma coisa que o filme. Também fez sucesso no Brasil. Lock and Chase é um jogo de labirinto que deve coletar todo o ouro em cada nível, evitando policiais. Ótimo, deve ter feito sucesso no Brasil, eu não lembro. Perfeito. Se marcar lá no jogo, quando os bandidos eram presos, talvez depois a justiça soltasse também traficante. Vambora, prosseguindo. Night Stalker, 1982. Jogo de tiro, onde o jogador navega num labirinto escuro, lutando contra robôs e aranhas. E eles têm que procurar suprimentos. Demon Attack, de 1982. Bem famoso, fez sucesso no Atari 2600. É um jogo de tiro, de navinha, onde fica descendo um monte de demônio tentando pegar a galera. Popeye, 1983, fez sucesso, mas eu não gostava. Era um jogo de plataforma baseado no Popeye, aquele marombadinho, só tinha bíceps e perninha de passarinho, onde tinha que controlar o Popeye e tentar pegar os objetos que acho que o Brutus jogava lá de cima. A parceria entre a Sears e a Telegames ajudou a difundir bastante os consoles de videogame naqueles tempos. A Sears fez muitas vendas com essa parceria. Em relação ao console Atari 2600 produzido pela Telegames, mais pra frente eu faço um vídeo exclusivamente sobre ele. A Telegames permanece em atividade até hoje. A Sears, por outro lado, com o advento da internet, perdeu o mercado e como as pessoas deixaram de fazer compras presenciais nas lojas de magazine, gradativamente as lojas foram fechando até que em 14 de novembro de 2021 a Sears fechou sua última loja em Illinois, em Chicago. As informações disponíveis na internet relacionadas à real atividade da Sears nos dias atuais são bastante desencontradas. Ainda é possível comprar produto da Sears por meio do site da empresa, que permanece ativo. Eu inclusive naveguei nele. Eu só posso garantir uma coisa, que aquela sensação de ir pessoalmente a uma loja Sears, comprar o seu Atari ou o Intellivision e chegar em casa doidinho para ligar o seu console numa televisão de tubo daquelas antigas. Isso, com certeza, não volta mais. São tempos que ficaram para trás. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. Na verdade, era a magia que se formava na televisão. Aquilo era uma mágica, porque a televisão até então não havia sido criada para jogar nada dentro dela. Era apenas para assistir aquele monte de filmes, novelas e coisas monótonas.